Olha, e a gente agora, vocês sabem que se existe uma agenda positiva que a gente teve nesse último ano, foi justamente essa emenda de bancada ser impositiva e com equidade. O valor para São Paulo é o mesmo para o Rio Grande do Norte. Isso foi uma luta que se conquistou e eu procurei ver a emenda foi dividida entre 15 por 15, 250 milhões, que é o que é 0,8% da receita corrente líquida esse ano, para ser executado no próximo ano. Mas a partir do próximo ano, passa a ser 1% da receita corrente líquida para essas emendas impositivas. Então, a gente tinha várias, nós tivemos a Prefeitura de Caicó, de Natal, do Estado, todos foram lá pedir essas emendas, mas só podiam ser 15. E como na própria lei, obra iniciada tem que ser terminada, o que eu achei isso corretíssimo, para não deixar essa quantidade de... Então, 2 das emendas, dividiu por 15, 2, uma para a barragem de Oiticica, outra para a reta Tabajara, e uma para a Prefeitura de Natal, como sempre teve, e outra para o Estado do Rio Grande do Norte, que a governadora ia definir. Eu que pensei que eu podia botar, porque é uma emenda para cada uma emenda que dá 16 milhões e pouco. E eu pensei que eu podia botar esse 16 milhões no guarda-chuva, porque eu tinha esse compromisso com a Universidade Multicampo, onde tem o curso de medicina e que precisa do prédio ser terminado, que eles estão funcionando precariamente e que o próprio MEC está fazendo exigência. Mas quando eu procurei saber, eu não podia dividir entre os institutos federais e as universidades. Então, conversamos, eu e Natália Bonavides, ela botou dela os 16 milhões e tanto para o UFRN, entre eles o compromisso de terminar de incentivar o Multicampo, esse curso de medicina que interiorizou, porque eu acredito que tudo tem que interiorizar. E eu botei para os institutos federais, que tem uma demanda grande, inclusive todos. Você sabe que eu tenho emenda em todos os institutos federais, os 22 campos, todos eu tenho emenda, porque desde 2016 que eu observei que o governo federal, o mérito era retirar dinheiro da educação. E não demorou muito tempo para a gente ver bilhões aí sendo retirados da educação, e continua sendo. E o Instituto Federal, ele muda a realidade, porque, Marcos, eu diria o seguinte, eu sou de Jardim de Piranhas, quando só tinha em Natal, mesmo que eu fosse selecionada, como eu ia morar em Natal? Você sabe que esse Instituto Federal daqui já mudou a realidade da instituição. E lembrando que um Instituto Federal desse, ele movimenta a economia dessa cidade. Porque aqui são professores que consumem material. O Instituto Federal é muita coisa. Então, eu resolvi botar, e aqui no Siridó a gente é muito bem contemplado. Está aí o de Jucurutu, que está funcionando já, mas vai precisar de mais incentivo, o de Caicó, o de Currais Novas e o de Parelhas. Quer dizer, que não tinha, gente. Isso é o acesso, isso é educação de qualidade. Nós somos das escolas técnicas de ensino médio do mundo, nós temos a melhores. Nós temos 5 que ganham todos os prêmios e nós temos uma educação de ensino médio de qualidade com esses institutos federais. Tivemos a sorte de ter, porque agora eles vetaram, de novo, é proibido qualquer instituto federal, mas vetaram depois que a gente já tinha nossos 22. Mas aqui em Caicó, eu até tinha falado com o vereador Andinho, que o governador descontingenciando do ano passado alguns projetos. E daqui de Caicó tinha 300 mil reais que eles tinham me pedido para um pórtico e quinta-feira foi descontingenciado. E eu já falei com eles para entrar em contato com que é o Ministério do Turismo, através do Ministério do Turismo, e aqui eu soube que aqui tinha algumas diligenciazinhas que eles têm que resolver. E como foi quinta-feira, eu já liguei, na terça que eu vou estar em Brasília, a gente vai entrar em contato para ser mais isso. Estou botando emenda novamente para a PAI, estou botando emenda para o Hospital do Siridó, sabe que eu botei 1 milhão anteriormente para o Hospital Regional, para o Hospital do Siridó, que hoje a titularidade é do município, e sei que tem deficiência de algumas coisas que eu andei conversando. Estou botando emenda para Caicó, para isso aí. Tentei botar para o abrigo, mas não consegui, porque eles não têm
ainda todos os documentos necessários. Como não tinha a PAI, quando eu tentei botar, mas já tinha 100 mil, e agora vou botar 100 mil reais para a PAI, não só de Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, quem está com a papelada pronta, e Natal. Porque, infelizmente, essas instituições, elas não têm. E fiquei feliz de Jaime ouvir aí uma da contrapartida do Proed, é justamente esse incentivo. A indústria de São Paulo, ou seja, de onde for, ficava o incentivo às instituições não governamentais ou governamentais para os idosos, para as pessoas com deficiência, ficava no estado de origem. E agora investir é uma das coisas, achei bastante interessante isso aí, além das outras coisas. E estou aqui hoje, a festa de Nossa Senhora do Rosário, que eu sempre venho à procissão, muitas vezes venho jantar, mas como não consegui, vim aqui com o Jaime prestigiar a festa religiosa, que eu acho que a religião, essa parte, eu sou católica praticante e acho que a fé é insistir, persistir, nunca desistir de lutar por aquilo que a gente acredita, principalmente em defesa dos mais vulneráveis. E a religião, a cristã, quem é cristã tem que ver isso. E diante de tanta coisa ruim que a gente está vendo, a nossas... Por exemplo, essa reforma da Previdência, eu não posso deixar de falar. Eu até falar sobre isso, inclusive, porque eu até estava vendo o site do Senado, né, e... a senhora até sugere que, por exemplo, os senadores aproveitam a PEC que já existe, né, e ameniza as perdas dos trabalhadores com a reforma da Previdência. Eu lhe faço duas perguntas. O preço alto pela reforma da Previdência, a gente já está pagando, e como é que seria essa redução? A gente pode reduzir de que forma, por exemplo, esses prejuízos? Olha, isso é uma PEC paralela, que é a 133, que quando chegou essa PEC 06, esse desmonte da Seguridade, que é reforma de Previdência, a gente podia ver quem são os privilegiados, que na verdade são os grandes devedores. Ninguém, você vê que eu falo isso, mas ninguém diz o contrário. Porque a verdade é que essa PEC não tira privilégio, não gera emprego, que ninguém vai aumentar o seu comércio, a sua indústria, porque alguém reformou a Previdência. Quem faz as pessoas aumentarem o comércio, as empresas investirem, é a demanda. Se tiver mais gente do que necessário, eu citaria aqui o exemplo dos voos, das empresas aéreas. Eles só aumentam se tiver quem. Eles aprovaram o Congresso uma abertura do espaço aéreo de 100%, que é aumentar a demanda. Eles só vão vir quando, na verdade, o governo investir no setor que gera emprego e renda. Marcos, até agora nós não temos nenhum plano de alavancar a economia. E essa PEC 133 eu venho fazendo um esforço porque é de uma crueldade com as aposentadorias, com todos, mas com as aposentadorias especiais. Eu cito aqui os mineiros, já que a gente aqui tem Minas também. As aposentadorias especiais, elas não levam em consideração a idade, e sim o tempo que o homem ou a mulher, o ser humano, aguenta para sair do ambiente nocivo para ele. Por exemplo, os mineiros, 15 anos. A ciência prova que nenhum mineiro suporta mais do que 15 anos no subsolo, que ele sai sem pulmão. Isso não sou eu que estou dizendo, a gente sabe disso. E eles estão aumentando. Então, essa PEC paralela foi criada, funcionando, que eu nunca ouvi falar, juntamente com essa 06, para ver se a gente ameniza os danos. Eu vou falar aqui sobre mulheres, porque nós somos 52% da população. O IBGE mostrou que em 2018 já eram 30,5 milhões de lares desse país chefiados por mulheres. E essas mulheres, 72% desses 30 milhões de lares, ganham menos de 2 salários mínimos. E essa mulher foi acrescida 7 anos a mais para ela poder se aposentar. E com todas as regras, Marcos. Por exemplo, hoje, se você se aposentar por invalidez, você sai com 100% da sua aposentadoria. Mas quando promulgar essa PEC 06, você, se tiver 20 anos, é 60%. E se você é servidor público ou privado, se você sofreu um AVC ou um infarto ou um acidente, não foi no seu trabalho, você vai seguir as regras de quem 60% se tiver 20 anos. Essa reforma da Previdência é de uma crueldade que é assustador, gente. É assustador.
E por isso que eu fiz um apelo quinta-feira, no plenário, tinha os meus colegas, uns 4 lá entraram, todos reconhecem, eu costumo dizer, ninguém acredita que tirar a possibilidade de qualquer trabalhador, principalmente os mais pobres, porque mais de 70% dos trabalhadores que ainda estão empregados hoje, eles ganham abaixo de 2 salários mínimos. Quem mostra isso é o IBGE. Ao mesmo tempo que a gente tem 19 mil pessoas físicas nesse país, que são acionistas de grandes empresas, e eles não pagam impostos. Esses 19 mil a gente selecionou a procura de recursos para o Fundeb, eu e Flávio Arnes, e descobri, ganham mais de 300 mil reais por mês e paga nada de imposto de renda, ao passo que uma pessoa que ganha menos de 2 mil reais, um trabalhador, paga 7,5. E quem ganha menos de 6 mil, até 5.900 e pouco, paga 27,5. E quem ganha dos 100 e tantos mil, paga os mesmos 27,5. Isso não existe no mundo. Então, tínhamos maneira, teria que ter feito uma reforma tributária para poder fazer. E essa reforma é de uma crueldade que todos reconhecem, mas votaram. Porém, não se posicionam contra, não se posicionam contra por outros interesses. Agora, a reforma da Previdência pode até passar, mas não com seu apoio. Com meu apoio, de jeito nenhum. Foi 19 só que se posicionaram contra. Agora, você condenar. E outra coisa que me chamou a atenção, eu chamei a atenção deles. O Chile é um exemplo. O Chile está fazendo tudo que fez tudo que o Brasil. É tanto que o presidente pediu desculpa, não foi? Aí eu me perguntei assim, o que faz um pai e uma mãe de família ir para uma multidão daquela com o filho no braço? É a falta de esperança de dias melhores. Não tem saúde, não tem educação, não tem alimento para os seus filhos. A população tem um olhar como se não tivesse mais nada a perder, Marcos. E é tudo que o Congresso Nacional... Porque eu digo o seguinte, o presidente propõe, Marcos, mas quem aprova é o Congresso. Então, o Congresso tem uma responsabilidade grande. E o Chile está aí. A reforma da Previdência foi a última que eles fizeram lá, e lá está cheio de idosos miseráveis. Então, se uma população vê que, olha, e não tem esperança de dias melhores para ele nem para os seus filhos, e acham que não tem mais nada a perder porque o Estado já tirou tudo deles. O que é que esses 38 milhões de brasileiros estão entre desempregado e subempregado? O IBGE mostra. Esse povo não é fraudador, gente. Esse povo não é vagabundo. Esse povo são homens e mulheres que estão oferecendo o que eles têm de mais digno ao Estado brasileiro. Sua força de trabalho para alimentar a sua família. Só para finalizar, a senhora citou no início da sua entrevista a questão da barragem do Itziga. A gente sabe que ela é um anseio daquelas pessoas, uma obra que já se arrasta há mais de 5 anos. Aquelas pessoas podem contar com o apoio da bancada federal? Claro, e a gente botou, pelo meu apoio. Inclusive, a gente tinha que dividir entre as duas obras, mas eu fui quem primeiro disse. Eu acho que o maior volume de dinheiro é o seguinte, a gente ainda tem um dinheiro lá de emenda do ano passado. Aliás, a barragem vem sendo alavancada principalmente com as emendas. Claro que tem o governo, mas mesmo assim, a gente ainda tem uns 42 milhões lá para ser liberado de emenda de bancada do ano passado, e agora foi destinado mais 30 milhões. Tinha que dividir com a Reta Tabajara, porque se não precisasse, com certeza eu tinha botado todo para o Itzica. Nada é mais importante do que segurança hídrica para essa região, sim. E mesmo na emenda de bancada, a gente tem as que bota no PPA, o Plano Plurianual. E a gente botou o Plano de Segurança Hídrica do Siridoc. Você sabe que no Plano Nacional está. E aí perguntaria, mas isso não é a certeza do dinheiro. Mas eu queria dizer aqui o seguinte, se a gente não botar no plano, se surgisse o Brasil alavancar essa economia, mesmo que os aliados do presidente tenham força, a gente se junte contra isso. Se não tiver no plano, não entra. Por isso que a gente botou no plano. E mesmo assim, nós vamos no Ministério de Desenvolvimento Regional cobrar isso aqui, que a gente lutou para estar no Plano Nacional de Segurança Hídrica. E a Barra de Oiticica também.